Olá, Brasa Viva! Vamos utilizar o nosso poder abençoador da nossa língua. Vamos abençoar a vida de pessoas, porque quando a palavra diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, quando a gente abençoa a vida alheia, a gente está se abençoando. Então, você quer ser abençoado? Então, primeira coisa, a gente tem que saber que a língua é como um pequeno membro que incendeia um bosque. A gente tem que estar atento que a língua ela pode servir para o bem ou para o mal. E eu quero dar um alerta: nem toda conversa é inocente. Existem palavras que Deus considera pecado, mesmo quando todo mundo chama só de desabafo. Então, mais uma vez eu volto aqui para falar com você sobre o poder destrutivo da língua, para falar para você ter cuidado com aquilo que você fala, com o que você ouve e que você aconselha. E aí eu gostaria de ler o texto do Evangelho de Mateus 12, de 36 a 37. Digo-vos, olha que alerta importante do Senhor Jesus, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras poderás ser condenado, ou seja, serás condenado, ou seja, condenação eterna. Jesus não disse que prestaremos conta apenas dos grandes pecados, mas ele disse de toda a palavra. Ou seja, cada conselho, cada fofoca, cada julgamento, cada comentário, cada opinião sem conhecimento completo e amplo de algo, por cada acusação feita, que a gente não conhece o outro lado. Então, a gente vive numa geração que dá opinião sobre tudo. A pessoa vê uma postagem na internet, já quer comentar, já quer opinar. As pessoas não conhecem a história inteira, mas já tem um veredito. Então, não é cada palavra só falada não, digitada também, porque digitado lê, o outro lado interpreta e dali sai. Então, é exatamente aí que mora um dos maiores perigos espirituais, porque Satanás, ele não precisa apenas usar grandes pecados. Ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça em pedra pequenininha. E às vezes ele usa apenas uma conversa de cozinha, uma conversa lá no salão de beleza, uma conversa no barbeiro, uma conversa lá na manicure, uma conversa no churrasco entre amigos. Então vamos criar um cenário assim, ó. Vamos imaginar duas amigas conversando. Uma delas diz: meu marido não me ajuda, meu marido é frio, meu marido não conversa. A outra imediatamente ouve aquilo ali e responde: eu também não aceitaria não, você merece alguém melhor, você não nasceu para sofrer. Mas ela ouviu só 5 minutos da história. Ela não sabe como aquela esposa trata o marido. Ela não sabe que o marido está, enquanto isso, num churrasco, dizendo que ela humilha ele diariamente, que ela reclama de tudo, que ela nunca reconhece o esforço dele, que as coisas nunca estão boas, que se vive comparando com os outros homens. Viu o carro que fulano comprou? Que destrói a autoestima dele dentro da própria casa, que fala mal dele na frente dos filhos, que chama a atenção dele. Gente, a gente não conhece os dois lados, a gente não está dentro da casa. Eu, como terapeuta de casais, como alguém que fez o curso Aliança, eu sou o ministro do curso Aliança da Universidade da Família. A gente precisa ouvir os dois lados. Existe a verdade da esposa, a verdade do marido, e existe a verdade é Jesus, a verdade é Cristo. Então não dá para ouvir só um lado da conversa e começar a aconselhar igual essa mulher fez. Ela ouviu um lado e já aconselhou. E no churrasco também, o que os caras falam? Ah, meu irmão, tá cheio de mulher no mundo. Pô, e além de estar cheio de mulher do mundo, tem pouco homem hoje em dia. Os homens que tem aí são tudo frouxo, tem 5 mulheres para cada homem, e aí vai. São as coisas que nós homens escutamos, se a gente ficar falando besteira. Então, sem se perceber, talvez aquela mulher tenha colocado mais um tijolo, tirado mais um tijolo, né? Para promover a destruição daquele casamento, tenha dado mais uma marretada na parede. Mas a Bíblia já fala disso. Eu vou ler um texto aqui de Provérbios 21:9. Melhor é morar no canto do eirado
que com a mulher rixosa numa casa ampla. Provérbios repete essa ideia várias vezes. Por quê? Porque Deus está nos mostrando que existem comportamentos que desgastam profundamente o relacionamento. Então, por que a Bíblia falou mulher? Porque o homem é mais calado. Então você, mulher, vigia a sua língua. Depois a própria Bíblia diz em Provérbios 14, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. E às vezes derruba com a própria língua. A mulher sábia edifica. Por quê? Porque ela edificar é colocar tijolos, é fortalecer, é colocar fundamento, é dar força. O marido da mulher virtuosa, ele tem bom nome na cidade, ou seja, ela fala bem dele. Ela edifica, ela fortalece, ela incentiva. Amor, eu sei que vai dar certo. Sabe aquela mulher que ajeita a gravata do marido antes dele sair de casa e fala assim, vai dar tudo certo, vai lá que você vai vencer. Eu sei que você sempre dá conta, porque o homem tem que resolver. Mas se a mulher também só desmoronar a casa, ela vai fazer igual a mulher tola, insensata, que derruba com as próprias mãos. Então, edificar não é fazer propaganda também no marido. Você não vai ficar falando coisas do seu marido que vão despertar o interesse das outras. E nem você da tua esposa. Ninguém coloca na vitrine alguma coisa que não queira vender. Mas honra. Honrar é diferente, é honrá-lo, é reconhecer o bem que ele faz, é validar. Meu amor, você fez, deu certo. É incentivar, vai lá que vai dar certo. Assim como vale para a esposa, vale também para o marido em relação à esposa. E tem que tomar cuidado com o perigo dos conselhos precipitados. A pessoa chega ferida, conta apenas a sua dor, e você compra a versão dela, dá um conselho, dias depois o casamento daquela pessoa acaba e você participou disso. Cada palavra frívola a gente vai dar conta. Preste atenção. Quando a pessoa chega com dor, você acolhe. Tem um negócio chamado terapia de apoio e terapia de insight. Vou falar com um psicanalista. A terapia de apoio, você ouve. A pessoa está ferida, ela não quer mais apedrejamento. Você não vai apedrejar a pessoa. Ah, mas também, como é que você fez um negócio desse? Menina, como é que você fez isso? Não, você vai apoiar, mas apoiar em outro sentido, não é apedrejar o marido dela. Eu entendo. Eu reconheço que você realmente está chateada. Realmente, eu entendo o seu sentimento. Qual o sentimento que você tem? Porque quando a pessoa dá nome ao sentimento, ela passa a ter superioridade em relação àquele sentimento. Eu tenho me sentido sozinha. Sim, compreendo. Aí você vai compreender, mas naquele momento que a pessoa está debaixo de ira, você não vai tratar dela ali, mas também você não vai apedrejar. Tá bom. Experimente falar isso com seu marido, ter um diálogo. Não agora, nesse momento, onde você está assim e tal. Ou então, vamos fazer um exercício? Aí existem exercícios, existem recomendações. Então, cuidado para você não ser um agente de destruição do casamento do outro. Mesmo sem intenção, você pode ter participado. Por isso, a Bíblia diz para sermos tardios em falar, porque as palavras têm consequências. Seja tardio em irar-se, tardio em falar. E no pensamento judaico tem uma coisa chamada Lashon Hará. Lashon Hará é a língua do mal. Não significa apenas mentir, não. Significa falar algo negativo sobre alguém, ainda que seja verdade, quando essa fala não produz restauração, apenas destruição. Não interessa que é verdade. Você está falando. Você está transmitindo. Vamos supor que uma pessoa chegou e confidenciou num gabinete que ela foi abusada na infância. Alguém tem o direito de falar isso? É verdade, mas você está destruindo a reputação daquela pessoa. Você está trazendo, está quebrando um código de ética. Você está espalhando uma informação que aquela pessoa não quer que ninguém saiba. Ela tem vergonha, ela tem culpa, ela se sente até, às vezes, a provocadora. Por mais absurdo que pareça, ela se sente ainda culpada de ter sido abusada. Então, quando eu falo mal do Zé,
eu estou matando a reputação do Zé, estou me matando e estou matando também você que está ouvindo. Então, vamos guardar a nossa língua. Isso é muito sério. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda informação deve ser compartilhada. Nem todo comentário glorifica a Deus. A língua pode matar. Está escrito no livro de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua mata reputações, mata amizades, mata ministérios, mata casamentos, mata sonhos. Às vezes não é o diabo quem destrói, não. São as pessoas conversando. O problema não é apenas falar, não. É ouvir também. Há pessoas que alimentam a fofoca, recebem as acusações, gostam de dar, tem prazer. Já viu aquela pessoa que tem prazer em dar notícia ruim, espalha os comentários, tornam-se canais de contaminação de todo mundo. Se ninguém ouvir a fofoca, ela morre. Ouviu? Desculpe a grosseria, cala a boca. Deixa morrer em você, interrompe o ciclo. Sabe aquele dominózinho um do lado do outro? Vem caindo, 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 você sai, não cai mais. Isso serve, é quebra de ciclo. Se você interromper esse ciclo na sua vida, isso vai se interromper até na vida dos seus filhos. Porque seus filhos também não vão ser maledicentes, não vão ter a língua assim, porque seus filhos aprendem daquilo que você faz. Não é com aquilo que você ensina com a boca, é a sua atitude. Se ele vê você falando mal de alguém, ele vai falar também. Então, uma pergunta antes de abrir a boca é: isso é verdade? Isso é necessário? Isso vai edificar? Isso glorifica a Deus? Se a resposta for não, talvez o silêncio seja mais santo do que a fala. Isso te interessa? Faz parte da sua vida? Agrega? É guerra sua? Davi foi guerrear uma guerra que não era dele. Quando ele voltou, a família dele toda tinha sido levada, a família de todos os soldados dele tinha sido levada e queriam apedrejar e matar ele. Não entre em guerra que não é sua. Então, pense bem no que eu vou te falar. Jesus nos lembrou que um dia nós estaremos diante do Senhor e não vamos responder sobre só os nossos atos, não. Responderemos pelas nossas palavras. Talvez você nunca tenha adulterado, nunca tenha roubado, mas quantos casamentos foram enfraquecidos ou destruídos por um conselho precipitado que talvez tenha saído da sua boca? Quantas amizades acabaram por causa de uma conversa que às vezes você nem caluniou, você repassou uma calúnia? Quantas pessoas perderam a esperança porque ouviram palavras de condenação em vez de palavras de vida? Então, que o Espírito Santo faça conosco o que Davi pediu que ele fizesse. Coloque um anjo de guarda na nossa boca. Está lá, ó, Salmos 141, 3. Põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Provérbios 18, 21. A morte e a vida, vou repetir, estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Lembra do que Paulo falou? Os roubadores, os adúlteros, os afeminados, os assassinos não entrarão no reino dos céus. Mas o que ele fala também? Os maledicentes não entrarão no reino dos céus. Olha que absurdo, olha que coisa violenta. Tiago 3, 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha põe fogo em brasa em um bosque inteiro. A língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Então, que você seja uma brasa viva para incendiar com o fogo do Espírito Santo, não para destruição. Provérbios 12, 18. Há quem fale como quem perfura com espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha que versículo forte. Há quem fale como perfura com espada. E aí eu pergunto, a sua língua tem sido a de sábio, que é medicina para a vida dos seus filhos, para a vida do seu marido, para a vida das pessoas que te cercam? Ou será que às vezes você usa a sua língua como espada para cortar, para ferir, para machucar? Uma espada corta, uma espada dói, uma espada sangra, uma espada perfura, uma espada mata. Mas às vezes você encontra uma pessoa que foi ferida pela língua de outra e você chega ali. Palavras doces são como favo de mel. Você vai abençoar aquelas pessoas, você vai trazer medicina, vai trazer cura para aquelas pessoas. Quantas vezes você já não pegou uma pessoa e conversou com ela e ela saiu curada?
Efésios 4:29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só que for de boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não é para ficar falando em vão, não. Às vezes eu me pegava jogando boia para quem não me pediu ajuda. E isso é terrível. Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis proceder a cada um. E aí, palavra tem a ver com sabedoria. E Deus falou o seguinte, está escrito no livro de Provérbios, conhecimento se adquire, mas a sabedoria é o Senhor quem dá. Se alguém quer sabedoria, peça. Salomão pediu sabedoria. Então peça sabedoria para que você aprenda a responder a cada um. Então, esses versículos eles mostram como a língua tem um poder imenso, tanto para machucar, como para curar e para edificar. Então, não seja apenas alguém que evita falar mal. Seja alguém que interrompe o ciclo da destruição. Quando estiverem acusando, escolha compreender. Se a pessoa está ali como aqueles dois ali, né, que eu estou falando, a mulher lá no salão de beleza e o homem no churrasco, seja a pessoa que apacenta. Tem um versículo que fala sobre a lenha, né? Se a gente cessando a lenha, cessa o fogo. Então não seja a pessoa que joga mais lenha na fogueira. Então quando todos estiverem espalhando, você escolhe silenciar e escolhe também alertar sobre isso. Quando todos estiverem julgando, escolha orar. Escolhe orar. Uma vez eu estava sendo julgado e aí a minha esposa tomou uma decisão. Ela foi para o quarto de oração e fez um voto com o Senhor. Senhor, eu quero saber a verdade. Ainda que o meu marido saia envergonhado e eu saia ferida, eu quero saber a verdade. E aí a resposta veio, eu fui honrado e a pessoa que estava praticando mal foi envergonhada. Então escolha orar, busque ao Senhor, porque uma palavra impensada, ela pode destruir uma vida. Mas uma palavra guiada por Deus pode restaurar um casamento, pode curar um coração e mudar um destino. E quando a gente fala de casamento, a gente não está falando só do casal, a gente está falando de gerações. A gente está falando de gerações. A Bíblia fala que Deus falou com Raquel. Rebeca, que é mãe de Esaú e Jacó. Falou com Rebeca. Dentro do seu ventre existem duas nações. Por quê? Porque Jacó geraria uma nação e Esaú geraria outra nação. Então, se você destrói um casamento, você está destruindo gerações e gerações e gerações. Você está gerando orfandade. A orfandade vai trazer... vai gerar essa falta de paternidade na terra que impede o acesso com o céu. Filhos órfãos, filhos bastardos, eles têm muito problema em prosseguir a vida com Deus. Meninas precisam do cuidado da mãe e da direção do pai. Meninos precisam do cuidado da mãe e da direção do pai. E eles vão ter referência dos dois lados para se tornarem o homem e a mulher. Família é a base de tudo. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar? Pai, abençoa a família, as nossas famílias, a minha, a de quem me ouve. Abençoa essa casa. Coloca o teu fogo lá, a tua pomba, o teu poder do Espírito Santo naquele lugar. Passa o sangue nos umbrais da casa, que nós possamos passar o sangue nos umbrais da porta para proteger a nossa casa da morte. Moisés não passou sangue no umbral de todo mundo do Egito, não. Ele só passou orientação e cada um passou o sangue na sua porta. E que a gente transmita essa informação, que cada um guarde a sua língua para que a morte não entre na sua casa. Então, Pai, toca com teu sangue na nossa testa.
Toca com teu sangue a nossa testa. Toca com teu sangue a nossa testa. Marca-nos, Pai. Coloca um anjo de guarda na nossa boca. E nós te pedimos que o Senhor faça de nós como o Senhor fez com aquela mulher samaritana à beira do poço. Que possa fazer com que rios de água viva jorrem da nossa boca. Rios que lavam, rios que curam, rios que não afogam, rios que regam, rios que fazem com que as pessoas frutifiquem, se tornem mais viçosas, se tornem fortes. Rios que limpam. Sim, Pai. Rios que saciam a sede. Rios que gerem outros rios que não parem de fluir, Pai. Debaixo da tua palavra tudo é possível, Pai. Libera uma palavra, como o centurião pediu. Eu sou um homem de autoridade, e realmente eu sou um veterano das Forças Armadas, e eu conheço isso de perto como aquele centurião. Eu dizia ao meu soldado, vai, e ele vai. Dizia ao meu soldado, vem, e ele vem. Então, libera uma palavra tua, Jesus, assentado nas regiões celestiais onde nós estamos. Libera uma palavra tua, e a cura chega na casa. Não importa onde, de qual país essa pessoa esteja ouvindo essa mensagem. Libera a tua palavra, libera a tua cura, libera a vida, libera a ressurreição, libera tudo que há de liberar. Abençoa esse casamento, abençoa essas vidas. Ensina-nos, Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria para saber a hora de falar e de calar. Pai, coloca óleo nos nossos ouvidos, protege os nossos ouvidos das moscas que tentam entrar. Guarda a nossa língua, Pai. Que a nossa língua seja um instrumento de cura, de medicina. Coloca palavras doces como mel, Pai, para a gente trazer renovo e restauração, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aí, põe um guarda. Não deixe de comentar, isso é muito importante, porque comentar aqui no vídeo é a mesma coisa que você está falando com alguém na rua. Porque quando você comenta aqui, quando você curte esse vídeo, quando você compartilha esse vídeo com alguém, você está levando a palavra do Senhor. Custa 5 a 10 segundos da sua vida, no máximo 30 segundos, você escolher 5 pessoas para enviar essa mensagem via WhatsApp. Vai chegar uma mensagem de 25 minutos para essa pessoa que pode mudar a vida dela, pode abençoar ela abundantemente, pode salvar ela do inferno, porque a língua pode trazer condenação. Então manda uma mensagem para essa pessoa. Curte, compartilha, seja grato. Aprenda a honrar. Nós precisamos honrar as pessoas que nos abençoam. Se você se sentiu abençoado por essa mensagem, se você quer que a mensagem, não minha, de Jesus, chegue às mais pessoas, clica, curte, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal para receber mais mensagens. Deus me deu uma missão. Eu preciso preparar 1000 sementes. Eu preciso habilitar 1000 pregadores. Eu preciso habilitar 1000 pessoas para serem enviadas. A gente precisa equipar os santos para a pregação do Evangelho. E não são 1000 pessoas no YouTube, não. São 1000 pessoas que a gente precisa preparar com discipulado, de perto. Então ajude-me a cumprir a minha missão, que é a sua missão também, de ir e fazer discípulos. Então, isso é que eu te peço. Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, que a luz do Senhor esteja sobre ti e se resplandeça sobre ti e te dê a paz. No mais, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e tem mais vídeo aqui para você assistir, hein? Deus te abençoe, até a próxima.